Olá, agora meio-dia e 1 minutinho. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Aqui o nosso compromisso é sempre com a informação, para te deixar por dentro das principais notícias aqui da nossa região sul e também de todo o estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta quarta-feira. Bombeiros localizam e retiram corpo de condutor de lancha que afundou no Rio Paranaíba. E a Polícia Civil apresentou na manhã de hoje as causas do acidente com o helicóptero que caiu no Lago das Brisas no final do mês de agosto. 3 pessoas morreram. E ainda, a Polícia Militar de Marzagão prende em flagrante um homem suspeito de ter dado golpes de faca na esposa. Tiago Costa. Este homem foi preso e levado então para a Delegacia de Polícia de Caldas Novas. Esse assunto a gente te conta já já. Em busca de certificação internacional, a Agrodefesa convoca os pecuaristas de todo o estado a entregarem ou atualizar as coordenadas geográficas das propriedades rurais. Nós vamos falar também sobre o câncer de mama. Então, se você é de casa tem alguma dúvida, envie a sua pergunta aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, o número é o 984436666. E a gente vai estar aqui com o médico ginecologista e mastologista José Orestes Borges Guimarães, que vai estar ao vivo comigo aqui no estúdio, então, para esclarecer as suas dúvidas, viu? Vai mandando seu recadinho para cá, então, sua dúvida, sua pergunta sobre o câncer de mama. E mais, no quadro No Fim das Contas, a Mônica Carvalho vai te mostrar que muitos brasileiros continuam atrasando o pagamento das contas, viu? Principalmente de água e luz. Nossa vida financeira continua exigindo atenção, principalmente de quem tem mais conta para pagar do que dinheiro. Pois é, e você já sabe, né? Eu conto com a sua ajuda para fazer o Jornal Anhanguera. Então, pode mandar o seu recadinho, o seu comentário aqui pra gente sobre as nossas reportagens pro nosso WhatsApp, o número é o 984436666, viu? Bora junto então que o Jornal Anhanguera desse 16 de outubro tá começando agora. Uma boa tarde para você aí de casa, é muito bom estar de volta aqui no Jornal Anhanguera, viu? Agora meio-dia e 3 minutinhos. A gente começa te mostrando que depois de mais de 15 horas de buscas, bombeiros localizam e retiram o corpo do condutor da lancha que afundou no Rio Paranaíba, aqui em Itumbiara. Além do condutor, um ocupante estava na lancha também, viu? Ele conseguiu sobreviver depois de se agarrar a um destroço. As buscas começaram na tarde de terça-feira, momentos após a lancha ter afundado no Rio Paranaíba. Familiares também colaboraram com as buscas. Na embarcação estavam 2 pessoas. O ocupante, que é cadeirante, Cleiton Carvalho Avelar, de 44 anos. Ele conseguiu se agarrar a um destroço da lancha e boiar até ser resgatado. O homem foi socorrido pelo SAMU e hospitalizado. Ele passa bem. O condutor da lancha, Ali Mustafa Carfan, de 49 anos, estava desaparecido desde o acidente. O corpo dele só foi localizado na manhã dessa quarta-feira. O corpo estava bem perto de onde a lancha afundou. Ele foi localizado a cerca de 300 metros da margem do Rio Paranaíba e a 26 metros de profundidade. Nós realizamos um mergulho e mais ou menos aí uns 20 a 30 minutos nós conseguimos localizar o corpo da vítima. O caso gerou comoção e curiosidade. Muitas pessoas se aglomeraram na Avenida Beira Rio para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros. A lancha afundou no Rio Paranaíba, bem perto da Avenida Beira Rio, região central de Itumbiara. Testemunhas disseram à polícia terem visto fumaça saindo da embarcação antes do acidente e que o condutor teria tentado levar a lancha para a margem do rio quando ela afundou. A embarcação foi localizada ainda na tarde de ontem. Realizamos cada mergulhador mais ou menos uns 3 mergulhos, cada equipe de mergulhador, cada dupla. Durante a noite, os mergulhos foram suspensos. Os bombeiros continuaram a fazer buscas visuais pela margem do rio. Os mergulhos foram retomados às 5 da manhã dessa quarta-feira, até que o corpo foi localizado. A lancha ainda não foi retirada da água. A Polícia Civil investiga o caso. Que tragédia, né, gente? O velório, o horário, o local ainda não foi divulgado pela família. A gente deixa nossos sentimentos de todos do Jornal Anhanguera aqui para os familiares dessa vítima, né, desse empresário aqui da cidade, viu? E olha só, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre as causas do acidente com um helicóptero que caiu no Lago das Brisas no final do mês de agosto, onde 3 pessoas morreram.
Foram menos de 2 meses de investigação e o inquérito, que concluiu as causas do acidente, descartou falha mecânica na aeronave. Esse voo não poderia ter acontecido de forma alguma. Primeiro, o piloto estava sob efeito de álcool, ele estava embriagado em razão do consumo de bebidas alcoólicas. Isso foi constatado através de exame de alcoolemia sobre a dosagem do sangue colhido durante o exame cadavérico. Segundo, aquele local não permitia que o voo VFR noturno, que o voo sob condições visuais noturnas fosse realizado. Pois, como já foi dito desde o início das investigações, aquele local não tinha condições técnicas para isso. Durante as investigações, a Polícia Civil de Itumbiara ouviu testemunhas que confirmaram ter visto o piloto Ricardo Margalhães Barros ingerindo bebida alcoólica no dia da queda. Um membro do Corpo de Bombeiros Militar que presenciou o piloto ingerindo bebidas alcoólicas durante o dia, presenciou também esse piloto realizando aquelas manobras arriscadas, inclusive tentou chamar a atenção, tentou conter o piloto, mas o piloto acabou se evadindo do local em que esse bombeiro estava. O inquérito confirmou também que a aeronave era pilotada por Ricardo, que fez manobras arriscadas enquanto sobrevoava o Lago das Brisas em Buriti Alegre. Esse vídeo foi gravado na tarde do acidente, no dia 24 de agosto. Com a queda, além do piloto, outras 2 pessoas morreram. O laudo do IML confirmou que a causa foi por asfixia por afogamento. Uma estudante de 24 anos, que também estava no helicóptero, conseguiu sobreviver. A aeronave estava a 8 metros de profundidade e os destroços foram encaminhados para a perícia. A investigação também apontou mais uma irregularidade. A aeronave não tinha plano de voo para Buriti Alegre. O último registro tinha sido feito no dia anterior à queda para a região de Goiânia. O Ricardo, o piloto, ele era conhecido, ele era tido e havido como excelente piloto, muito hábil, muito capaz. Mas infelizmente também era conhecido por não respeitar as regras de voo. E olha só, um homem foi preso em Marzagão por tentar matar a companheira, viu? Quem tem mais informações sobre esse caso pra gente ao vivo é o Tiago Costa. Boa tarde pra você, Tiago. Conta aí pra gente como é que foi essa situação. Boa tarde, Gabriela. Olha, boa tarde a todos. Como é que aconteceu toda essa situação? Um homem de 32 anos, então, foi preso lá no município de Marzagão. Um policial militar estava fazendo um patrulhamento de rotina. Nesse momento, ele avistou um casal na rua, ali na Avenida Olímpio Pereira Machado, que estava discutindo, inclusive em voz alta. Esse policial chegou até então esse casal, tentou conversar com eles. Eles disseram que iriam parar de brigar e queriam entrar para dentro de casa. Mas o policial suspeitou que poderia as brigas ainda permanecerem, ficou por perto, viu? Daí da janela da casa ele conseguiu observar que a briga continuou no momento que o homem de 32 anos então desferiu 2 golpes de faca contra a vítima. O policial, nesse momento, então, invadiu a residência, entrou, mediante a agressão do homem, para cessar a agressão dele contra a companheira e conseguiu, então, prender esse homem. O policial chegou ainda a chamar equipe de Caldas Novas para auxiliar ele nessa ocorrência. A equipe de Caldas Novas chegou, ajudou, inclusive, esse policial de Marzagão a levar o homem para o hospital para fazer, então, o exame de corpo de delito. Ele foi encaminhado para a delegacia junto com a vítima, a esposa, que também passou pelo hospital para fazer então os curativos nos ferimentos que ela teve. Olha, agora o caso todo de feminicídio, ele vai responder por feminicídio, E todo esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Caldas Novas, Gabriela. Tá certo, Tiago, muito obrigada pelas informações. Parabéns a esses policiais aí, que tiveram a sensibilidade de notar que essa discussão poderia chegar a algo pior, E com certeza foi a atuação deles que evitou, de fato, uma situação ainda mais difícil, A gente segue acompanhando, muito obrigada. Agora a gente volta a se falar. E olha só, gente, a Agrodefesa está convocando os pecuaristas de todo o estado para fazerem um georreferenciamento das propriedades rurais, que é o cadastramento das coordenadas geográficas desses locais, dessas áreas. A medida é importante para que o estado consiga um certificado internacional de área livre de febre aftosa. Quem precisa informar esses dados à Agrodefesa são os pecuaristas que tenham algum tipo de rebanho na propriedade, como bovinos. O georreferenciamento, apesar do nome complicado, é um procedimento bem simples. O produtor abrindo o Play Store, ele vai procurar um aplicativo de GPS, ele vai ter várias opções de GPS gratuito e o que eu mais gosto é um que chama
timestamp. Esse aqui no caso. Ele vai clicar, vai instalar no seu celular de graça. Quando a gente abre o aplicativo, ele já faz uma foto do local e aqui na parte superior ele já dá as coordenadas geográficas do local que o produtor estiver. Então, nesse caso aqui, olha, 18 graus, 42 minutos e 4 segundos e 49 graus, 17 minutos e 38 segundos. Então, para o produtor não perder esse registro, ele vai simplesmente bater uma foto. E essa foto já fica registrada com as coordenadas geográficas daquele lugar. O próprio produtor pode fazer todo o procedimento. Aí é só anotar as coordenadas geográficas da sede da propriedade e informar a Agrodefesa. É só o produtor levar esses dados para a gente, ou mesmo através do telefone, ele pode simplesmente informar esses números para nós. É bem simples, que nós alimentamos o sistema. A Agrodefesa não define um prazo para que os produtores entreguem essas informações, mas o recomendado é que isso seja feito até o final de novembro, que é o mês em que acontece a vacinação contra a febre aftosa. O órgão estadual tem até março de 2020 para repassar os dados das propriedades georreferenciadas no estado ao Ministério da Agricultura. Essa é uma das ações que vão contribuir para que Goiás consiga o estado de zona livre de febre aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional. Mas para isso é preciso monitorar essas propriedades. É aí que entram as coordenadas geográficas. Os dados fornecem a localização exata, via satélite, de cada propriedade rural. Ele próprio pode tirar essas coordenadas geográficas ou utilizar algum documento em que essas coordenadas já aparecem, como no caso o CAR, ou o Cadastro Ambiental Rural, né? Ou algum georreferenciamento, alguma coisa desse tipo. O Brasil atualmente é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de aftosa com vacinação. Apenas o estado de Santa Catarina é reconhecido como livre da doença sem a necessidade da vacina. E é justamente este posto que Goiás também quer alcançar. Além de economizar com as doses da vacina, esse reconhecimento internacional permitirá que a carne produzida aqui no estado possa atender a mercados consumidores mais exigentes, ampliando assim a exportação. Aumentando a importação, melhora bastante, né? Melhora até no preço, porque hoje em dia é complicado. O produtor rural sofre demais. Pois é, e tem mais um recadinho, viu? Os pecuaristas devem procurar os escritórios regionais e locais, então, da Agrodefesa nos municípios onde as propriedades estão registradas para fornecerem essas coordenadas à Agrodefesa. Outras informações estão disponíveis no site, que é agrodefesa.go.gov.br. Tem lá, então, tudinho para você que ficou com alguma dúvida, viu? 12h14, no quadro No Fim das Contas, a Mônica Carvalho vai te mostrar que muitos brasileiros continuam atrasando o pagamento das contas, viu? Principalmente de água e luz. Pois é, esse assunto a gente mostra agora aqui no Jornal Anhanguera, viu, ainda nessa edição. E já na volta do intervalo, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o câncer de mama. Aqui no estúdio vai estar comigo um especialista que vai nos ajudar, então, a esclarecer tudo sobre essa doença. Tem muita pergunta chegando aqui, não perde tempo não, manda a sua também, viu? E você vai ver também que moradores de um bairro de Goiatuba estão se sentindo esquecidos pelo governo municipal. 12h15, intervalo, e quem chega aí para me ajudar é a Lara. Ela tem 7 anos e mora aqui mesmo em Itumbiara, viu? É com você. Bom dia, o Jornal Anhanguera já volta já. Meio-dia 18, de volta com o Jornal Anhanguera, para te mostrar que o câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e também aqui no Brasil não é diferente. Por aqui, 29% dos diagnósticos da doença são de câncer de mama. Em 2018, segundo o Instituto Nacional de Câncer, foram cerca de 59.700 casos registrados no país, quase 60 mil, muita coisa, né? Para falar mais sobre esse assunto, sobre essa doença, está aqui comigo no estúdio o médico, ginecologista e mastologista que a gente está recebendo aqui hoje, José Orestes Borges Guimarães. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos assistem.
A gente estava falando ali, né, na abertura da participação aqui sobre a quantidade de câncer, né, uma situação que é muito preocupante, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Explica pra gente, pro pessoal de casa, o que é o câncer de mama. Então, o câncer de mama, como outros cânceres que afetam outros órgãos, é um erro celular não corrigido, né? O nosso corpo tem um sistema de correção de quando as células são fabricadas para renovação do nosso organismo e elas são fabricadas de forma errada, a gente tem um sistema de defesa, mas que ele falha, que é o nosso sistema imunológico. Então, quando esse sistema falha, a célula errada pode progredir e aí você tem a origem de uma doença que a gente chama de câncer. E o câncer de mama, ele é o que mais ocorre nas mulheres. Infelizmente, o que mais mata mulheres no mundo todo. A gente lembra que você de casa pode participar do nosso bate-papo, mandando sua pergunta para cá, viu, que a gente vai responder aqui ao vivo. Doutor, e sobre assim, a gente sabe que, assim como em todas as doenças, o diagnóstico precoce é muito importante, mas com quantos anos que é ideal a mulher começar a ter essa preocupação, cuidar com esse alerta? Muito boa pergunta, porque alguns cânceres, eles dão oportunidade de prevenção, como é o caso do câncer de colo do útero, fazendo preventivo, como é o caso do câncer de fígado, como quando você se vacina para hepatite B. Então, alguns cânceres têm prevenção. O câncer de mama, ele depende muito do diagnóstico precoce, ou seja, a pessoa vai ter a doença, mas você antecipa o diagnóstico para aumentar a chance de cura, porque nós não temos muito controle sobre essa questão de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. Vem aumentando. Agora, os 16 mil casos de morte de mulheres por câncer de mama no Brasil, esse número é que tem que diminuir. E este número vem diminuindo. E é por conta do diagnóstico precoce, que a pessoa tem a doença e você antecipa o diagnóstico. Doutor, e assim, a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, né, assim, essas causas, é difícil falar o que leva a isso, mas tem algumas coisas que ajudam a prevenir, né? Quais seriam esses cuidados, quais seriam essas orientações? Porque, como o senhor disse, com o passar dos anos tem tido um aumento, né? Isso. No caso do câncer de mama, o aumento se deve principalmente a fatores culturais. As mulheres menstruam mais cedo, têm filhos mais tarde, têm uma quantidade menor de filhos e amamentam menos. Todos esses fatores, o contrário deles protegeria do câncer de mama. Então, se tivesse muitos filhos, se amamentasse bastante, mas isso é cultural, não vai mudar. O que a gente pode fazer é ter uma atividade física constante, manter o peso, que é muito importante no câncer de mama. A ingestão de bebida alcoólica também é importante e essas questões. A mulher teve filho, amamente, porque é importante para o filho e é importante também para a proteção dela. Quais os primeiros sinais, os cuidados que a mulher tem que ter na rotina, em casa, no dia a dia? Então, você havia perguntado com relação à idade. Como ele é uma doença que incide muito mais após os 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que a mulher brasileira faça uma mamografia ao ano após os 40 anos. Um pouco diferente do que orienta o Ministério da Saúde. Eu gosto da orientação de após os 40 anos, todo ano, para tentar diagnosticar precocemente aquelas que vão apresentar a doença. Agora, se a gente tem acima dos 40 anos uma incidência maior, você só justificaria fazer em pessoas mais jovens em casos especiais. Por exemplo, com muitos familiares que já apresentaram a doença, né, pessoas que têm algum sinal ou sintoma da doença na mama, que pode ser através de um caroço que apareceu, né, alguma alteração da pele, né, algum sintoma como perda de sangue pelo bico do peito.
Então, todos esses sintomas levam a pessoa, deve levar a pessoa a procurar assistência do especialista. Servem de alerta, né? Doutor José Orestes, eu convido o senhor a continuar com a gente aqui, viu? Para responder a pergunta do pessoal de casa também. Muita mensagem chegando, como eu estava dizendo. Você de casa pode continuar participando, que agora a gente vai esclarecer muita coisa ainda de novo. Obrigada, viu? Obrigado. E olha só, gente, os moradores de um bairro de Goiatuba estão reclamando dos problemas causados por uma estrada que passa ao lado do bairro lá na cidade. Para piorar, a estrada não é pavimentada. O Emerson Ferreira e o nosso cinegrafista Sávio Arantes foram lá conferir e mostram agora pra gente. Quando passa um veículo por aqui, a poeira sobe. Se for um caminhão, a situação é ainda pior. Aí se forma uma nuvem de poeira que tapa tudo. E a poeira vai para dentro de casa, prejudica nós moradores, as crianças, né? E é todo dia assim. A poeira espalha no setor inteiro, entendeu? E nós estamos sofrendo todos os dias com isso. Eu já levei há muitos e muitos anos com esse tipo de poeira aqui e ninguém toma providência nenhuma. Segundo a moradora, as crianças também sofrem com os problemas respiratórios. Eu mesmo tenho uma criança de 4 anos e geralmente eu levo ela de 2 a 3 vezes no médico, entendeu? Por causa dessa poeira aqui. Inclusive ela teve doente já essa semana agora, ficou internada. Tudo por causa da poeira. A estrada fica ao lado do setor Recreio dos Bandeirantes, em Goiatuba. O trecho é conhecido como Estrada Velha de Morrinhos. No bairro vivem mais de 3.000 pessoas. E não é só a poeira o motivo das reclamações. Nós não temos uma praça onde as pessoas podem, no final da tarde, né, sair um pouco dentro de casa, acompanhar suas crianças, dar um passeio no bairro. E nós já temos hoje aqui aproximadamente quase 4.000 habitantes. Não recebemos nenhum benefício aqui para o bairro desse posto. Esse é o centro social do bairro. Ele está fechado há mais de 5 anos, segundo os moradores. Era aqui que muitos deles trabalhavam com artesanato e geravam renda. Essa área aqui do bairro está ociosa. Os moradores dizem que o local pertence ao município. Eles querem que aqui seja construída uma praça para trazer mais lazer para os moradores aqui da região. As crianças do bairro reforçam os pedidos dos adultos e também têm as suas prioridades. Uma quadra com vôlei, basquete, futebol, campo. Olha só, nós fomos em busca de respostas e a Prefeitura de Goiatuba informou que já fez diversos pedidos ao governo do estado para a pavimentação dessa rodovia. Fomos atrás da Goinfra, que informou que essa estrada não consta como rodovia estadual, que ele empurra de responsabilidade, né? A Prefeitura informou ainda que está sem equipamento suficiente para jogar água nos locais que precisam desse serviço. Agora, sobre a falta de equipamentos públicos, a Prefeitura informou que já está em processo de licitação para a implantação também de uma área, uma praça, né, com uma academia ao ar livre para as famílias que residem nesse setor. Mas antes tem que resolver esse problema, né, gente? Não dá para viver com essa poeira toda como eles estão enfrentando lá. A gente segue acompanhando, viu? E olha só, chegamos ao meio da semana com muitas oportunidades de emprego aqui na nossa região. Bora ver então as ofertas do Cine de Itumbiara. Nesta quarta-feira, o Cine de Itumbiara está com diversas vagas em abertas. Confere aí para não perder nenhuma oportunidade. Arte finalista, auxiliar administrativo, consultor de vendas, eletricista, eletricista de manutenção industrial, encarregado de almoxarifado, enfermeiro do trabalho, mecânico de manutenção de máquina industrial, motorista operacional de guincho Munk, salgadeiro e técnico em segurança do trabalho. O Cine de Itumbiara funciona no VaptVupt, que fica na rua Paula Bari, 477 no Jardim América. E não esqueça de verificar antes as exigências para candidatar a uma das vagas e também de levar a carteira de trabalho e o currículo. Boa sorte para você! Boa sorte. Então, e tem mais. Uma das maiores empresas de alimentos do país abriu 400 vagas de emprego. Os postos de trabalho são para diferentes setores aí da unidade que funciona em Buriti Alegre. Por isso, quem está ao vivo agora com a gente para trazer mais informações é o Emerson Ferreira. Muitas vagas, né, Emerson? Boa tarde para você. Conta aí para o pessoal que está de olho nessas oportunidades. Oi, Gabriela. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Primeiro, eu queria te dar as boas-vindas de novo, né? Estava de férias aí, mas voltou ao trabalho. Seja bem-vinda de volta. Pois é, Gabriela, são 400 vagas de emprego, todas para o município de Buriti Alegre. Essa empresa aí abriu esse processo seletivo, né, para 400 vagas. Quem está precisando de emprego agora é a oportunidade de agarrar uma dessas vagas, porque ela tem para várias opções, vários níveis de escolaridade, que vão desde o ensino fundamental
até o ensino superior. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, então é bom ficar ligado. Olha só, os cursos... As vagas, são as seguintes, operador de produção, supervisor de produção, técnico de segurança, mecânico eletricista, técnico eletrotécnico, eletromecânico, operador de utilidades, operador líder e enfermeiro do trabalho. Nesse caso da vaga de operador líder, você pode candidatar de diferentes graduações. Quem tem curso na área de engenharia, economia, contábeis, administração e também em áreas afins. Essas inscrições são feitas pessoalmente lá no ginásio que está acontecendo no Clube Recreativo de Buriti Alegre, lá no município de Buriti Alegre. O endereço é o seguinte, Avenida José Messias Ferreira, no centro. Tem um telefone para contato que é o 64 3444 9019. Levar o currículo lá de 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. É importante não esquecer de levar os documentos pessoais e também o cartão do SUS, que é uma exigência. CPF, cartão do SUS, carteira de trabalho, identidade e também um comprovante de residência. A previsão para quem for selecionado para começar a trabalhar já é em dezembro. E essas vagas no início são provisórias. O primeiro contrato vai até março, mas depois pode ser prorrogado. E tem benefícios para quem conseguir uma vaga dessa, tem auxílio transporte, também tem vale alimentação e seguro de vida, além de assistência médica. Gabriela, boa notícia, né? 400 vagas aqui para o sul do estado, é hora de agarrar uma dessas aí, principalmente nesse cenário econômico que a gente está vivendo aqui no nosso país, né? Justamente, Emerson, como você disse aí, para contratação, né? Para o pessoal começar a trabalhar ainda esse ano, que é coisa boa demais, né? Pode dar ajudinha aí nesse final de ano, começar o ano com a renda já, né? Com a oportunidade melhor. Boa sorte para todo mundo, então. E a gente segue acompanhando que com certeza vai movimentar muito a economia aqui na nossa região, né? Bom trabalho para você por aí, viu? E tem mais, viu? Não acabou não, tem mais oportunidade de emprego também aqui para o sul do estado. Bora ver agora as vagas do Cine de Caldas Novas. Nessa quarta-feira, o Cine de Caldas Novas está com 8 vagas para assistente de vendas, 1 vaga para analista de suporte de sistema, 6 vagas para balconista caixa, 3 vagas para auxiliar de limpeza, 4 vagas para auxiliar de cozinha, auxiliar de garçom tem 2 vagas, cozinheiro de restaurante 4, chapeiro 4, marceneiro 1, impressor gráfico 1, oficial de serviços gerais 1 vaga, empregado doméstico 2 vagas e babá 1 vaga. O Cine de Caldas Novas funciona no Poupa Tempo, que fica na Rua Coronel Gonzaga, número 2, no centro da cidade. E atenção aos documentos necessários: carteira de trabalho, número do PIS, RG, currículo e o endereço de e-mail. Boa sorte para você! Boa sorte então para todo mundo, viu? 12h31, na volta do intervalo, nós vamos continuar tirando as dúvidas aí sobre o câncer de mama. Aqui no estúdio comigo, um especialista que está nos ajudando então a esclarecer tudo sobre essa doença, viu? Continua mandando o seu recadinho, a sua dúvida aqui pra gente. E já na volta do intervalo tem ainda o nosso quadro No Fim das Contas. A Mônica Carvalho vai te mostrar que muitos brasileiros continuam atrasando o pagamento das contas, viu? Principalmente de água e luz. Nossa vida financeira continua exigindo atenção, principalmente de quem tem mais conta para pagar do que dinheiro. Pois é, e agora quem chega para me ajudar é a pequena Júlia. Olha só que charme que ela é, viu? Ela é daqui de Itumbiara mesmo. Diz aí então. Meio-dia 34 agora, de volta com o Jornal Anhanguera, e o Senac de Itumbiara está com 140 vagas abertas para cursos gratuitos, viu? Notícia boa, que quem conta para a gente agora, volta ao vivo também, é o Tiago Costa. Tiago, e aí, mais notícia, mais oportunidade, hein? Boa tarde, Gabriela. Novamente, boa tarde a todos. É isso mesmo, são 140 vagas, como você disse, e pode ter inscrições de pessoas de qualquer nível de escolaridade. Alguns cursos podem ser com ensino fundamental incompleto, alguns com ensino médio, quem já começou a estudar, e outros quem já terminou o ensino médio completo. Para falar mais sobre essas 140 vagas, agora eu vou conversar com a Daiane Almeida, ela é supervisora pedagógica. Daiane, que vagas, que cursos são esses? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Bom, foi publicado no site do Senac Goiás, www.go.senac.br, o 7º edital do programa Senac de Gratuidade. São cursos de qualificação, aperfeiçoamento e socioprofissionais. Recepcionista em serviços de saúde, que é uma qualificação de 240 horas. Atendimento humanizado na assistência à saúde, que é um aperfeiçoamento de 60 horas. Facebook, marketing e redes sociais para negócios, que também é um aperfeiçoamento de 60 horas, técnicas de depilação, aperfeiçoamento de 45 horas e técnicas de serviços de manicure. É um programa tipo socioprofissional de 64 horas. Se alguém que estiver em casa tem alguma dúvida sobre se pode ou não fazer algum desses cursos, qual o telefone para contato? É o 0 operadora 64 3404 2822. Atendemos de 8 da manhã, especialmente para as inscrições do programa Senac de Gratuidade, até às 20 horas na unidade do Senac em Itumbiara, próximo ao Fórum, próximo ao Colégio Militar. Ok? Então, são 140 vagas, repetindo para você o site, para você anotar, www.go.senac.br. Então, fazer as inscrições, qualquer dúvida, ligar lá no Senac, que eles vão te passar todas as informações. Gabriela, eu volto com você no estúdio. Bacana demais, Thiago. Ela está falando para a gente aí dos cursos, né, das opções, muitos cursos voltados aí mesmo, porque o mercado está de fato precisando. Ótima oportunidade, então, para ninguém perder tempo, correr lá no site também, tirar qualquer dúvida, né? Boa sorte também para quem está em busca, então, dessa qualificação, viu? Obrigada, Thiago. E olha só, se tem qualificação, tem também economia chegando por aqui, viu? Tá no ar, então, o nosso quadro No Fim das Contas. Olha só, muitos brasileiros continuam atrasando o pagamento das contas, viu? Principalmente de água e luz. Mas faz 4 meses seguidos que tem menos gente inadimplente. Em média, cada um tem 2 dívidas atrasadas e a maioria deve até R$500. Veja agora no nosso quadro No Fim das Contas com Mônica Carvalho. Nossa vida financeira continua exigindo atenção, principalmente de quem tem mais conta para pagar do que dinheiro. Tem inadimplência com atraso de mais de 3 meses? Tem. Tem nome sujo? Tem. Parou de crescer? Não. A quantidade de pessoas que não conseguem pagar uma dívida continua aumentando. Quando a gente compara um mês deste ano com o mesmo mês do ano passado, só que está crescendo menos. Bom sinal de que as pessoas estão mais atentas aos gastos, que conseguiram algum trabalho, mesmo que não seja perfeito, mas que dê uma renda, porque a situação econômica do Brasil ainda está muito devagar, com oferta insuficiente de emprego para todo mundo que está procurando uma vaga. Família linda, endividada? Muito, nossa, como não, né? Diminuiu para todo mundo, né, o salário, né? Então não fecha. As contas não fecham. Tem que fazer umas coisas e deixar outras para o próximo mês, né? E assim... Vai fazendo essa ginástica. Vai fazendo balanço, né? Desse jeito. A inadimplência está maior ou menor dependendo da região. Aqui no Centro-Oeste e no Nordeste, diminuiu a quantidade de pessoas com contas atrasadas, mas aumentou na região Norte, mais do que no Sudeste e Sul, onde também cresceu o número de inadimplentes. Cristiano é de Rondônia, capital Porto Velho. Quantas dívidas atrasadas você tem? Hoje umas 3. Nossa, mais do que a média. Telefone tem. Água e luz, como é que tá? Tá atrasado. Tá vendo? E por que não tá dando para pagar a conta de água e luz? Tem muita gente na região norte que até pela falta de emprego, né, opção, tem muita gente que está tentando a vida solo, né? Autônomo, prestador de serviços, esse tipo de situação. Inclusive, é o seu caso? No meu caso. A pesquisa do SPC mostrou que as contas de água e luz são as únicas que estão cada vez mais atrasadas. Eu pago no mês passado, deixo desse mês para pagar no outro mês, entendeu? Porque eu não consigo pagar as duas e todo mês pagar uma certa, entendeu? Então assim, você paga a mais antiga para correr menos risco, para não correr risco de ficar sem luz. Sem luz, exatamente. Enquanto outras estão em queda, como as dívidas com bancos, principalmente cartão de crédito, cheque especial, financiamento e empréstimo. Ufa, menos sufoco com juros altos. Menos dívidas atrasadas também com as lojas, internet, telefone e TV por assinatura. Eu formei recentemente, mas eu não consigo nada no mercado de trabalho. Mas você pode contribuir, tipo,
controlando os gastos dentro de casa, não é? Aí eu amenizo, eu não deixo mais luz acesa, tento economizar as coisas do neném. Isso. A alimentação também eu começo a regrar algumas coisas. E no perfil por idade, diminuiu bastante o número de jovens endividados entre 18 e 24 anos. Lojas, roupas, cartão de crédito, tudo que não podia gastar. Parei de gastar de um lado, economizei do outro para pagar. Mas tudo deu assim, certo. Consciência própria. Foi. Para conseguir tirar, também limpar meu nome e deixar tudo certinho. Obrigada. Em compensação, aumentou a quantidade dos mais velhos endividados a partir dos 40 anos, principalmente entre os idosos com mais de 64. Pagar um limite que eu tinha do cartão de crédito, né? Com isso aí foi crescendo. Aí eu digo, não, eu vou ter que resolver isso com um empréstimo. Resolvi. Agora eu tô com o dinheiro e vou liquidar. Ou hoje ou segunda-feira. Graças a Deus, porque Ave Maria, porque eu não aguento mais isso, viu? É muito ruim, Mônica. Em média, cada um que está endividado tem 2 contas atrasadas. E metade dessas pessoas deve menos de R$1.000. Faltava esse, 1.200. Vai se sentir como agora, Rosário? Feliz, mais leve e nunca mais. Endividado não é o problema, né? O problema é não conseguir pagar as dívidas. Exatamente. Eu estou super endividado, mas dentro do limite salarial que eu recebo. Ah, ufa, que bom, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. Bacana, ótimas dicas, né? E por aqui a gente continua falando de Outubro Rosa, falando sobre o câncer de mama, né? Que é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e também aqui no Brasil. Aqui no estúdio comigo continua o ginecologista e mastologista José Orestes Borges Guimarães. Doutor, aqui a gente está falando sobre o câncer de mama, a gente fala muito do alerta para a mulher, mas vale também para os homens, né? Sim, os casos de câncer de mama em homens, eles são raros. Não chega a 1% dos casos. Mas todo homem que tiver uma alteração da sua mama deve procurar o especialista de preferência para que se esclareça. Mas o câncer de mama no homem é raro. Essa alteração seria o que? Algum inchaço, coloração? Na maioria das vezes, no homem, é a tumoração atrás da areola, né? E dor. Certo. A gente vai para a pergunta do pessoal de casa, então, que tem muita mensagem chegando aqui, da Letícia, de 34 anos, de Caldas Novas. Ela quer saber o seguinte: algumas manchas escuras e veias mais visíveis, até saltadas, podem ser motivo de preocupação? Então, Gabriela, existe muita preocupação com a mama, com razão. Mas a mama, ela é composta de pele, gordura e o tecido mamário, que é a glândula mamária. Existem doenças dermatológicas, doenças de pele, que afetam a pele da mama e a circulação também. Então, nesses casos, na maioria das vezes, são alterações dermatológicas, são da pele da mama e não propriamente uma doença da mama. Vale conferir também, né? A Tâmara, câncer de mama pode dar em mulheres que estão amamentando? Ela é daqui de Tumbiara mesmo, mandou essa mensagem pra gente. Olá, Tâmara. Pode sim. Se você tiver algum sintoma diferente na mama, você também deve procurar, porque apesar de que as mulheres que estão amamentando normalmente são mais jovens e a incidência é menor, mas existem casos em que se descobre, se faz o diagnóstico durante a gravidez e a amamentação. Tá certo. Tem aqui mensagem da Leandra. Queria saber se o câncer é diagnosticado só com o exame de mamografia e se é necessário fazer o ultrassom mamário também. Então, muitas pacientes me perguntam, eu não posso substituir, um exame é mais confortável do que outro. Na verdade, não. O ultrassom, a ressonância magnética e outros exames são considerados complementares. O exame da mamografia é tido como mais importante por várias características, né, que é longo para explicar, mas a mamografia é o exame mais importante. A gente utiliza muito o ultrassom para fazer também o diagnóstico, para guiar as biópsias, para aí a gente ter o diagnóstico, mas a mamografia é imprescindível.
Tá certo. Tem aqui, ó, Crislane, trabalho no CRAS Buriti 1. Convidamos a todas as mulheres para amanhã, às 8 horas, estarem com a gente no CRAS. Diz que, inclusive, o doutor vai estar por lá, né, doutor? Fala pra gente um pouco aí dessa agenda, dessas discussões que vão ser lá também, estendendo um pouquinho do que a gente está falando por aqui, né? Então, a preocupação com as doenças mamárias, elas devem ser o tempo todo, o ano todo. Mas em outubro, realmente, ficou como um mês de atenção especial. E com isso, a gente também participa de palestras nos PSFs, em algumas empresas, e realmente até sobrecarrega um pouco a agenda, mas é muito legal, assim, levar a informação diretamente, né, para a população. E nesses próximos 3 dias, eu acho que eu tenho 3 palestras em PSFs agendadas. Bacana demais. A Regina mora no bairro Marolina, quer perguntar o seguinte: se o coágulo, aquelas bolinhas de água, podem virar câncer de mama? Então, é boa a pergunta dela, porque assim, a gente tem nomes técnicos, Regina. Então, a bolinha de água a gente chama de cisto. Na grande maioria das vezes, o cisto não é considerado nem sequer uma doença mamária. Então, na maioria das vezes, é muito tranquilo. Mas como existe a preocupação, o cisto, por exemplo, é diagnosticado principalmente ao ultrassom. Então, a pessoa deve ser orientada, faz um segmento, mas na grande maioria das vezes, a conduta é simplesmente a observação. Tá certo. A Rosana aqui de Itumbiara, 33 anos, eu acho que é mais ou menos semelhante a isso. Ela já realizou o ultrassom da mama, deu um diagnóstico de ter um caroço com essas bolhas d'água, sem que o tamanho, ela sabe que o tamanho seria menor que um grão de arroz. Ela quer saber que se, com essa idade, no caso 33 anos, ela pode fazer a mamografia. Primeiro que o cisto não vai aumentar a chance de câncer de mama, estatisticamente. Não precisa ser tratado nessas questões. Para você ter uma ideia, o cisto só quando tem volume, está doendo, que você pode esvaziá-lo, né? E não é indicação dela fazer a mamografia. Os casos especiais que se faz mamografia antes dos 40 anos é quando você tem alterações sólidas, suspeitas, ou quando você, por exemplo, você teve uma mãe que teve câncer de mama aos 43. Aí você, na filha, você vai começar um pouco mais cedo fazer a mamografia. Tá certo. Mais pergunta que está chegando para a gente aqui. O doutor vai continuar com a gente para esclarecer outras dúvidas também no próximo bloco. E a gente vai rapidinho para o intervalo, viu? 12h47 agora. Na volta, a gente vai te mostrar como que vai ficar o tempo, né? Para essa tarde aqui na região, a previsão do tempo. Então, todo mundo querendo saber cadê a chuva, por onde que ela anda, né? Sumiu, não está dando as caras por aqui. E tem mais uma participação, viu? Mais do que especial. Olha só, esses dançarinos aí do grupo de idosos que vai se apresentar nesse final de semana no Teatro Municipal de Itumbiara. O grupo gravou um vídeo, então, para nos ajudar a chamar o próximo intervalo. Roda aí. A gente volta com Acha Meu Pet, agora 12h50. A gente vai te mostrar que a Tatiane está à procura do Mose, viu? Que está desaparecido desde segunda-feira. Ele sumiu por volta das 6 da tarde, ali na região da Rua 20, no bairro Paranaíba, aqui em Itumbiara mesmo. Ela contou que ele tem 3 aninhos, fica quase sempre desse jeitinho que ele está na foto aí, com a linguinha para fora. E claro, né, gente, é muito importante para a família. O Mose é um cachorrinho da raça Pug, que a gente está vendo, de cor bege. Então, se você tiver qualquer informação sobre ele, viu o cachorrinho por aí, entre em contato com a Tatiane, então, no telefone 64 981 44 6000, para quem tiver, Tatiana, né? Quem tiver qualquer informação aí sobre o bichinho, viu? E você aí de casa, manda para cá a foto também, se tiver algum bichinho desaparecido, se encontrou algum e está querendo saber quem é o dono, que a gente está aqui para ajudar vocês aí de casa, viu? E olha só, gente, hora de saber como é que fica a previsão do tempo para essa tarde aqui no sul do estado, viu? Por isso eu chamo ao vivo de novo o Thiago Costa, que tem mais informações para a gente. Voltei de férias sentindo esse calorão por aqui, né, Thiago? Como é que tá aí essa previsão? Conta pra gente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo, nós passamos um calorão aqui, mas me conta pra gente, como que foi suas férias? Se refrescou bastante? Ah, foram boas, Thiago. Deu para aproveitar, viu? Onde eu fui estava quente, mas tinha uma prainha e deu para amenizar o calorão. Agora por aqui tá difícil, né?
Acredito que eu e todo mundo em casa tá com aquela famosa invejinha branca, viu, Gabriela? Mas agora vamos falar como que vai ficar aqui em Itumbiara. Agora que você voltou, tá com a gente, vai ser legal, não vai? Vai fazer calor, chuva? Vamos lá. Ó, a possibilidade em todas as cidades que eu vou mostrar para vocês agora é de chuva durante o dia, mas eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o José Eurípides Tassi, mostrar como que tá o céu nesse exato momento. Como vocês podem ver, tem pouquinhas nuvens, mas só que aí, ó, o céu tá bem aberto, viu? Ó, aqui em Itumbiara, vou pedir para mostrar para todo mundo a previsão do tempo de hoje então, né? Aqui em Itumbiara, a previsão é de temperatura mínima de 21 graus e máxima de 35, como eu disse, com 80% de chuva. Em Buriti Alegre, a mínima temperatura é de 18 graus e máxima de 33 e a chuva em 80%. Pode chover então em todo o município de Buriti Alegre, assim como eu disse também em Itumbiara. Próximo município que nós separamos para vocês é Aloândia. A temperatura mínima por lá vai ficar em 19 graus e máxima de 35 graus. Também 80% de chuva. E para encerrar, Goiatuba, minha cidade, cidade dos meus pais. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 34 e 80% de chuva. Então, ó, há possibilidade sim de chover em todo o município, viu? Gabriela, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Thiago, eu estava vendo ali, muita chance de chuva, a gente estava querendo saber mesmo, né? Muita gente que estava perguntando, gente, e aí, será que vai chover? Não vai? Eu estava até comentando aqui no estúdio, inclusive, do calorão, né? Itumbiara 35 é coisa demais, né, Thiago? Muito quente. Como é que tá aí de fora agora? Olha, eu vou falar, você que está aí no ar-condicionado deve estar tudo uma maravilha, mas para eu que estou aqui no sol, para a imagem até ficar melhor para todo mundo que está assistindo em casa, é sofrido, viu, Gabriela? Imagino, corre pra cá então. Aí é isso, né? A gente sofre por isso. Sai do calorão, vem aqui dentro, o ar-condicionado, a gente tem que ficar cuidando mais da saúde também por isso. Bom trabalho então, Thiago, e obrigada pelas informações. E olha só, aqui no estúdio a gente continua falando sobre o câncer de mama. O médico mastologista e ginecologista continua aqui com a gente, José Orestes, para responder a dúvida do pessoal de casa. Tem muita mensagem chegando aqui. Vou começar agora essa participação com a do Luciele, da Luciele. Ela diz que é de Goiatuba, tem 35 anos e quer saber se tem que fazer o teste de mama. Então, Luciele, como nós dissemos, assim, você vai começar a fazer o que a gente chama de rastreamento, que são os exames rotineiros, aos 40 anos. Mas nada impede de que nas suas consultas anuais com o seu ginecologista, que aliás até se deve ter as mamas examinadas e eventualmente o próprio ginecologista vai poder orientar você se você é uma pessoa que precisa ou não de algum exame complementar. Mas até os 40 anos, teoricamente, você deveria fazer o controle apenas clínico. Cleider de Goiatuba, gostaria de saber se é verdade que a mulher que amamenta, a incidência é menor. A gente falou disso um pouquinho aqui também, né? Quanto mais filhos tem, quanto mais se amamenta, mais ela vai estar protegida, Cleider. Tem a Bruna, tem 24 anos, tem um nódulo na mama esquerda e está aguardando cirurgia, infelizmente, pelo SUS. Ela quer saber se isso pode levar a um câncer. A Bruna, com 24 anos, com nódulo, muito provavelmente trata-se de um nódulo benigno. O nódulo é uma palavra para tumoração sólida, porém, a grande maioria é do bem, é benigno. E isso não vai haver uma transformação para o câncer de mama, né? Certamente, se ela está aguardando sem a orientação de uma prioridade, é porque as imagens demonstram ser um nódulo com características benignas e por isso é tranquilo para ela. Infelizmente, às vezes a pessoa aguarda mais até do que deveria ou a ansiedade sempre existe, mas esse problema da transformação de algo bom em algo ruim, ele não existe. Que bom, boa notícia para ela, né? Vilma de Itumbiara, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada, viu? Ela quis saber o seguinte, disse que quer saber se deve se preocupar com os seguintes achados na mamografia. Bihardes, se eu não estou errado, Bihardes 2, linfonodos no prolongamento das axilas, parece íngua e até um pouquinho dolorida, ela tem 41 anos. Isso acontece bastante, a pessoa, nada impede que ela olhe o laudo da mamografia ou do ultrassom, mas é difícil, às vezes, entender o que está escrito.
O BIRADS é um modelo de classificação mundial. No mundo inteiro vai se classificar mamografia, ultrassom, ressonância da mama como BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O BIRADS 2, que é o caso dela, são achados benignos. Então, achados benignos, está tudo bem com a mama dela, e os linfonodos é um nome técnico que a gente dá para as nossas ínguas. Então, ela tem no prolongamento axilar, você também, Gabriela, eu também tenho. Então, linfonodos são as ínguas normais que a gente tem. E não fala em linfonodo alterado, fala lá no prolongamento axilar dela em linfonodos típicos, usuais. Então, isso é normal. Que bom também para ela, né? A Lúcia de Caldas Novas, vejo muito falar que câncer é falta de vitamina no corpo. Aqueles mitos que a gente sempre escuta falar. Em relação a essa pergunta dela, pode ser? Tem alguma relação? Olha, na verdade, eu acho que a essência da nossa saúde, Gabriela, é boa alimentação e atividade física. Então, certamente, a pessoa que tem carências nutricionais, carências vitamínicas e tal, poderá sim ter uma chance maior de ter câncer, mas eu acredito que isso possa ser feito a prevenção através de uma boa alimentação, uma boa nutrição e essencialmente o exercício físico. Tá certo, doutor José Orestes Borges Guimarães, muito obrigada pela participação, encerrando aí com um bom recado, né? Cuidar da saúde, qualquer coisa também, procurar o médico, né? Exatamente, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a vocês e aos que nos assistem. A gente agradece demais e volte sempre, viu? Obrigado. E acabou, viu, gente? O Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Na sequência, você fica com o Globo Esporte. Logo mais à noite tem Jornal Anhanguera, segunda edição, com o Luciano Cabral. Hoje, um pouquinho mais cedo, às 6h45, por conta do jogo, né? Ao longo da nossa programação, tem Paulo César Oliveira, que chega com mais notícias para você no Anhanguera Notícias. Eu te deixo agora com imagens de Morrinhos. Uma ótima tarde para você. Aproveite bem o seu dia. Tchau, tchau.